primeira notícia, que é falar sobre o Michael Burry, né? Para quem não conhece, aí, o Michael Burry é um grande investidor do mercado norte-americano, e ele foi já retratado num filme chamado A Grande Aposta, que conta boa parte do que aconteceu durante a última grande crise financeira de 2008 lá nos Estados Unidos, que foi a crise conhecida como crise do subprime, ou crise imobiliária, ou o último grande crash, dependendo de como você gosta de chamar. E ele lá naquela época, ele foi um investidor aí que passou aí muitos meses no vermelho, apostando contra a queda do mercado, e o mercado não caía, e em determinado momento, de fato, ele conseguiu prever essa queda no mercado, e foi conhecido aí como The Big Short, né, o grande short que ele fez lá, onde ele ganhou bastante dinheiro. E agora, mais recentemente, nessa semana, na segunda-feira, saiu alguns dados, umas informações de um perfil no Twitter que rastreia os investimentos dele, rastreia a carteira de investimento dele. E esse perfil aí, que é conhecido como Michael Burry Tracker, né, mostrou que o Michael Burry estaria vendido no mercado norte-americano em mais de 1,6 bilhão de dólares. Né? Então ele tinha aqui principalmente duas posições, uma de 886 bilhões e outra de 738 bilhões, e ele utilizou aí através de dois veículos de investimento, que seria, no caso, um ETF, um trust do SP 500, né, que é basicamente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e utilizou aí um outro ETF chamado de Invesco QQQ Trust, que também é lá da Bolsa dos Estados Unidos, mas esse é um ETF voltado para a Nasdaq, né, que são basicamente as empresas voltadas ao setor de tecnologia, que provém serviços serviços e bens de tecnologia. E o valor total desse short, né, nesse caso, ele estava comprando puts, no caso, que seriam opções de venda no mercado futuro, então é através de um instrumento derivativo, e ele está aí com uma posição nesse momento de 1,6 bilhão apostando na queda do mercado norte-americano. Você acha que ele está certo, Nicolas? É delicado, né, cara? Assim, é difícil ir contra uma posição dessa, né? O cara acertou já um movimento muito expressivo de uma recessão na economia americana lá em 2008. Ao mesmo tempo, eu sempre acho difícil você querer combater o Fed, né? Ainda mais nesse momento que a gente tem vivido de políticas econômicas um pouco mais agressivas por parte dos bancos centrais, né? Que, lógico, vem sendo atenuado aí com essa política de juros mais altas por parte do Fed, mas existe até a expressão, né? Don't fight the Fed, né? Não brigue com o Fed porque você vai acabar quebrando a cara. E bem ou mal, a ideia de você manter o estímulo econômico por meio de política monetária, ele ainda existe, né? Existe a margem para que os Estados Unidos criem mais moeda, reduzam taxa de juros, apesar da economia tá apresentando sinais como os que a gente está vendo aí, né? Então, assim, o que eu penso são dois grandes players, né? De um lado o Fed, que comanda a economia americana, e de outro o Michael Burry, que já fez uma previsão de um movimento econômico de uma recessão, né? Disputando, né? Porque no final das contas você tem esse short no valor multimilionário, bilionário, na verdade, né? Eu só acho curioso ver que o Michael Burry geralmente não brinca em serviço, né? Ele geralmente dá all-in nas apostas dele, acreditando que a posição que ele tomou vai ser a vencedora. Só vale a pena lembrar que quando foi no final do ano passado, ele também apostou aí, eu não lembro de qual o tamanho da posição, mas eu lembro que ele fez algumas declarações, inclusive no Twitter dele, que por acaso, para quem nunca parou para procurar o Twitter dele, é uma pérola, porque basicamente tudo que ele escreve, ele apaga. Então existe uma série de outros tweets que basicamente são arquivos do Twitter do Michael Burry para guardar o que ele fala e depois ele apaga. E ele já chegou a comentar que estava esperando já uma queda no mercado como um todo no final do ano passado, e logo a partir de janeiro a gente começou a ver aí preços dos ativos subirem, né, tanto no mercado tradicional quanto no mercado de criptoativos, né. Mas vamos ver o que isso vai, porque é muito difícil acertar time, né? Às vezes o cara tem a ideia correta, tem a perspectiva correta do que vai acontecer. Inclusive lá em 2008 foi a mesma coisa que aconteceu. Ele passou aí meses, se eu não me engano, ele começou a shortar o mercado em 2007 e só foi cair tudo lá pro final de 2008 e entrou em 2009 em queda também. Então eu posso não estar certo exatamente o time, mas eu acredito que foi quase um ano que ele ficou shortando enquanto o mercado subia. Então ele se sustentou ali, colocando mais colateral, né? E provavelmente é o que ele está fazendo agora. Vamos ver como é que isso vai se desencadear.
E acho que esse é exatamente o ponto, né? A capacidade que você tem de se manter líquido com uma posição de venda descoberta quando o mercado está subindo, né? Acho que a grande equação aí que ele vai precisar acertar a mão é justamente nessa, né? Como que você mantém a posição em aberto até que a sua tese seja concretizada. Ele já fez isso uma vez, agora se ele vai acertar a mão de novo, só o tempo vai dizer.